Um assunto que sempre causa dúvida e insatisfações é a questão do reajuste dos planos de saúde. Entender como esse cálculo é feito e como fazer um bom uso do plano pode fazer bem tanto para o seu bolso quanto para a sua saúde. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto e outras questões relacionadas ao plano de saúde, nós convidamos hoje dois colegas gestores da Unimed Blumenau. Eu vou pedir para que eles se apresentem para vocês. Primeiro, eu queria agradecer muito que vocês vieram. Foi difícil juntar a agenda, a gente já está há um tempo querendo gravar esse episódio, né? Então, eu queria que vocês começassem se apresentando. Conta brevemente a história de vocês e como vocês hoje se posicionam dentro da Unimed Blumenau. Eu sou o Carlos Eduardo, médico radiologista. Sou cooperado da Unimed Blumenau há mais ou menos 20 anos. Já fui conselheiro fiscal, conselheiro de administração e atualmente sou diretor superintendente da Unimed Blumenau. Sou o Vitor Eduardo, não Carlos Eduardo, o Vitor Eduardo. A minha formação é em administração, contabilidade, enfim, tenho trajetória nesse aspecto acadêmica. E fiz algumas pós-graduações aí em gestão de negócios, de pessoas, enfim. Riscos e compliance, tem uma especialidade, uma especialização em atividade em recuperação de empresas e atualmente sou diretor executivo da Unimed Blumenau. Então, as pessoas ficam muito impactadas quando elas recebem a notícia do reajuste do plano de saúde. Eu vejo que na prática elas não entendem que isso não é só uma questão de economia ou do país, mas também uma questão relacionada ao como elas se comportam, como os usuários do plano se comportam na maior parte dos casos, né? Então a gente quis trazer esse assunto que é bastante polêmico, sim, né? Mas para que as pessoas entendam e até passem a fazer esse melhor uso do plano. E eu sei que a gente vai acabar usando muitos termos técnicos que são, assim, necessários, né, para explicar. E eu queria que vocês começassem explicando, então, para quem está assistindo, o que é a sinistralidade, que eu acho que é um dos termos que a gente vai acabar usando mais para exemplificar algumas questões, né? Bom, sinistralidade é uma palavra bem simples para a gente que está no meio da gestão de planos de saúde, enfim, muitos médicos também conhecem essa terminologia, mas o público em geral acaba não conhecendo. Mas ela tem relação direta com os reajustes e com o preço do plano de saúde praticado com todos os beneficiários. A sinistralidade, ela é o cálculo que basicamente é a relação do quanto que a pessoa gasta com o plano de saúde em relação do quanto que ela arrecada com o plano de saúde. Exemplo simples, a mensalidade do plano de saúde é 100 e a pessoa gastou ao longo de um período de 12 meses 90. Isso quer dizer que a sinistralidade desta pessoa foi de 90%. Em termos práticos, 90% já é um número altíssimo de sinistralidade. Por quê? Só sobram os outros 10% para administrador, para o plano de saúde poder pagar seus funcionários administrativos, pagar os tributos, fazer a gestão do plano propriamente dito e pagar e ter uma margem efetivamente de que todos os negócios no Brasil e no mundo precisam ter para poder operar. Então 90%, ou ter 90% de sinistralidade é um número alto. Qual que é o número bom de ter sinistralidade para uma gestão saudável de plano de saúde? É na casa dos 70%. Esse é um número salutar que demonstra uma saúde tanto da pessoa quanto do sistema que ela está inserido. Mas tem muitos casos que essa sinistralidade ela é superior a 100%, a 200%, a 1000%. E aí a gente entra numa situação que o sistema de saúde suplementar que a gente está inserido, a saúde privada, é um sistema mutualista, que é questões ou pessoas que têm uma sinistralidade de 10%, de 5%, ou que não usam o plano de saúde, servem para cobrir os gastos que aquelas pessoas que tiveram mais gastos do que a sua arrecadação tiveram ao longo do período. Então, o termo sinistralidade técnico, ele é de essencial importância para a sobrevivência dos planos de saúde, mas ele afeta diretamente a questão específica, reajuste e preço das pessoas que pagam o plano, e isso existe uma diferenciação do cálculo, do reajuste, enfim, das relações contratuais que existem nas pessoas físicas, nas pessoas jurídicas, enfim. E eu acho que a gente deveria explorar um pouco mais como que são essas relações. Não, sem dúvida.
E então, assim, a grande, digamos, desafio da gestão é equilibrar a sinistralidade entre os participantes, isso? Exatamente. Existe um grande desafio de equilibrar as balanças, né? De ter uma arrecadação que não seja um valor muito fora de mercado, um valor muito alto de arrecadação, que as pessoas não tenham condição de pagar, mas de acordo com este valor pago, gerar o acesso de direito que todas as pessoas têm por meio do rol de procedimentos que estão constantes lá na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E controlar esse uso são por dois meios, eu diria assim, ou gerir esse custo são por dois meios. Um deles é pelo preço praticado com os prestadores de serviço e um segundo com a frequência de utilização, porque é a relação quantidade versus preço que vai definir qual que vai ser o custo assistencial deste beneficiário ao longo de um período. A gente vai acabar explorando agora, que a gente comentou, mas eu quero aproveitar que tu falou sobre o rol do INSS, que tu explicasse um pouquinho mais para quem está vendo o que é esse rol do INSS, ou que vocês explicassem. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela regulamenta, assim como a gente tem outras agências regulatórias no país, a ANS regula a saúde suplementar no país. E ela tem uma lista de procedimentos, que são os procedimentos que têm que ser cobertos quando você contratualiza, quando você faz um plano de saúde. Então, é a ANS que diz, são esses procedimentos que estão cobertos. E é uma lista de procedimentos que vai desde cirurgias até exames, e está tudo lá delimitado, inclusive tratamento, tudo é muito bem detalhado pela agência regulatora, né? Então ele vai juntando todas essas informações para ir criando valor, enfim. Então, a gente tem duas modalidades. A gente tem o plano de pessoa física, certo? E tem o plano de pessoa jurídica, né? Qual que é a diferença de composição desses dois grupos? Bom, plano pessoa jurídica, depois ele tem duas vertentes, mas o plano pessoa física é uma só. O plano pessoa física, ele é conhecido pela legislação como individual e familiar. Eles são os planos que são vendidos diretamente para uma pessoa física e seus dependentes familiares. Essa sempre foi a eu vou lá e contrato para mim, meu marido e meus filhos. Exatamente. Essa foi a formação original dos planos, inclusive, e depois eles partiram para uma composição de pessoas jurídicas. Mas sempre iniciou-se por uma linha de contratação individual ou familiar. E quando a gente olha individual familiar, o item básico de cobertura, como o Dr. Carlos já falou, é o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar e tudo o que compõe nessa lista de exigências. A formação do preço individual familiar, ela é feita, ou ela é caracterizada pela massa, analisando massa local, regional de gastos e de idade média etária daquela região específica. Então, a gente está aqui em Blumenau, quando atuarialmente a gente calcula um preço de venda de um plano de saúde, ele observa a massa de Blumenau e suas características locais, de média de idade, de média de vida, de longevidade, e tudo o que abarca nessa relação da nossa região específica. Por isso que, eventualmente, aqui em Blumenau, ou na Unimed Blumenau, o valor de um plano individual vai ser um e na Unimed Litoral vai ser outro. Exatamente. Tem essa diferença dos preços de região para região, porque são características regionais distintas. E quando a gente olha especificamente o plano pessoa física, ele é uma relação que existe da Unimed Blumenau, por exemplo, com uma pessoa física, mas o regramento do reajuste, ele não é condicionado à Unimed Blumenau. Quem determina o reajuste de um plano pessoa física é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma vez ao ano, sempre em maio. Em maio ela olha para os últimos 12 meses e vê quanto que o Brasil todo gastou, não a Unimed Blumenau ou a Unimed Litoral, ela vê quanto que o Brasil todo gastou de saúde, e calcula um reajuste inflacionário específico para as pessoas físicas. Então, por isso que dá um reajuste diferente daquele da inflação, dá um reajuste diferente da média do INPC, do IGPM, que são outros indicadores de mercado para fins de reajuste. Então, é analisado o reajuste das pessoas físicas apenas do Brasil. Todos os contratos individuais familiares do Brasil são reajustados sob uma mesma forma.
que é diferente dos contratos pessoa jurídica, que é diferente dos contratos da Unimed, da cesta básica, enfim. Isso é relação pessoa física. Pessoa física. E quando a gente vai falar, então, esse reajuste de cálculo em relação à pessoa jurídica, como é que funciona? As pessoas jurídicas são duas formatações que existem de cálculo, e isso é bem interno da Unimed Blumenau, especificamente. Aí cada empresa, cada cooperativa ou cada operadora de plano de saúde tem a possibilidade de definir de forma diferente, mas a Unimed Blumenau ela tem suas pessoas jurídicas que são contratadas. Tem uma pequena pessoa jurídica que tem 5, 6 beneficiários que estão alocados, uma oficina, uma padaria, uma farmácia, mas tem também empresas que têm mais de 1.000 funcionários. A gente tem um cliente, por exemplo, que tem 8.000 beneficiários alocados, o nosso maior cliente, o nosso maior contratante. Então, uma pessoa jurídica ela tem diversos tamanhos. E a gente não consegue negociar individualmente com todas estas pessoas jurídicas. Hoje a gente tem mais de 80.000 beneficiários da Unimed Blumenau são alocados na nossa carteira por meio de pessoas jurídicas. Então a gente não consegue ter esse acesso individual com todos esses contratantes. Então a gente separa na Unimed Blumenau as empresas que têm de 1 até 99 beneficiários, 99 vidas vinculadas a uma pessoa jurídica, e calcula, como no pessoa física, a gente calcula um custo dessas empresas que têm até 99 beneficiários alocados, e isso é chamado dentro da operadora de plano de saúde como pool de risco. É um pool de risco das empresas entre 1 e 99 vidas, que a gente calcula o sinistro, a sinistralidade desta carteira, e reajusta uma vez por ano com base na sinistralidade desta carteira. E este reajuste é o único para todas essas empresas. Na mesma regra de cobertura do plano pessoa física, daquilo que tem no hall de procedimentos, da INS. E as empresas que têm mais de 99 vidas, o reajuste é negociado individualmente com cada empresa. Pelo tamanho das empresas, pela relevância que isso dá no orçamento de uma empresa, né? O plano de saúde, o Dr. Carlos sabe muito bem disso, hoje o plano de saúde ele custa, normalmente é o segundo maior custo dentro de uma organização, no que envolve pessoas, né? O primeiro custo é salário e o segundo é o benefício do plano de saúde. Então o plano de saúde é relevante na estrutura de custos, né, de uma empresa. Então o reajuste das empresas com mais de 99 vidas é feito individualmente com cada empresa. Então, por isso que alguém que tem Unimed pode ter um reajuste de 10% e outra pode ter um reajuste de 20% e a outra tem um reajuste de 7% porque foi ou de 5% ou de 6% que foi o reajuste da INS. Por quê? Porque são modalidades de contratação diferenciados. E essa das empresas acima de 99 vidas, ela olha a sinistralidade somente daquela empresa, os gastos que aquele contrato teve especificamente para definir o reajuste do preço para o próximo ano. Então, aproveitando, acho que até o que tu colocou para explicar um pouco melhor, quando a gente começa a falar sobre como fazer um bom uso do plano, né? Eu tenho visto um comportamento na medicina que me assusta um pouco, que as pessoas elas têm passado a julgar um bom médico pela quantidade de exames que ele pede. Então, esse médico é muito bom porque ele pede muitos exames. Eu fui naquela médica, ela não pediu nenhum exame, então acho que ela não deve ser uma boa médica. E quando, assim, eu acho que o Carlos vai concordar comigo, porque a gente é da mesma área, né, da medicina, enfim, eu já vejo que é o contrário, porque eu acho que é muito mais difícil a gente não fazer essa medicina defensiva de pedir um monte de exames e realmente avaliar o paciente, que é o que diz nos melhores guidelines de qualquer coisa, né? Avaliar o paciente, entender qual que é o contexto daquele indivíduo especificamente, pedir o que for necessário, até porque é uma coisa que as pessoas, acho que elas não percebem ou nem sabem. Às vezes eu fazer um monte de exame, mesmo que dê tudo normal, dá-se aquela falsa sensação de tipo, tá tudo bem, não preciso fazer mais nada, tá tudo certo comigo. E às vezes tem coisas que ela precisaria ter feito, que foi lá e fez um monte de exame num pacote, né? Que nem foi avaliada especificamente. E não é bom o resultado no longo prazo, como a gente percebe. Então, visto isso, assim, às vezes as pessoas adoram fazer um monte de exames, mas odeiam pagar caro no plano. E como tu comentou, a sinistralidade é um número que impacta no resultado final. Então, quanto mais eu gastar, principalmente sem precisar, não só eu, mas acho que um coletivo vai acabar sofrendo esse reajuste, ou vai acabar sofrendo as consequências desse comportamento que a gente
tem visto que não é adequado, né? Qual que é a observação de vocês em relação a isso, como esse impacto? Na prática, o que acontece é o seguinte: quando você, enquanto beneficiário, você como paciente, vai num especialista ou num colega e são solicitados exames desnecessários ou procedimentos desnecessários, é isso que encarece o plano final. O que precisa ser feito, o que precisa ser solicitado para diagnóstico ou para o correto tratamento do paciente, está dentro do cálculo do valor do plano de saúde e já está contabilizado. O que encarece o plano e o que assusta o paciente lá na ponta, depois quando vem o reajuste no plano de saúde, é tudo aquilo que é feito de forma desnecessária. É o desperdício dentro do sistema de saúde. E esse é um dos principais problemas hoje dentro do sistema, como um todo, dentro do sistema de saúde suplementar. É o desperdício. É o que não precisaria ser feito. E é isso que acaba encarecendo o plano de saúde para o paciente que está lá na ponta. Complementando, Dr. Carlos, acho que a saúde suplementar, para tentar coibir isso, não pela solicitação médica, mas coibir isso talvez pela linha do beneficiário, ou tentar minimizar os impactos disso para o beneficiário, para que a saúde suplementar ainda continue tendo uma mensalidade pagável, né? Acho que esse é o objetivo. O sistema de saúde suplementar adotou a coparticipação. A coparticipação, ela age diretamente, principalmente nos exames, e são mecanismos, entre aspas, regulatórios financeiros para tentar coibir a realização de fato, porque uma coisa é a solicitação médica, mas a outra coisa é a realização do exame, em vistas, entre aspas, também desnecessárias. Não sei se é certo ou se é justo ter coparticipação, mas foi um mecanismo regulatório financeiro criado no sistema, inclusive a Agência Nacional de Saúde Suplementar criou ele, para tentar coibir as desnecessariedades realizadas na saúde. Por um lado, talvez é para tentar ser justo com aquele que vai lá e usa certo, enfim, mas no fim acaba talvez, não digo punindo, mas também tem um gasto. É difícil essa dúvida também, acho que passa pela minha cabeça quando tu coloca essa questão. Especificamente falando das pessoas idosas, eu acho que vocês já conversaram, mas para explicar um pouco mais, porque essa dúvida vem bastante, por que o idoso paga mais? Enfim, acho que no início tu colocou, mas se puderes, novamente, vocês puderem trazer isso. Tem muito a ver com a utilização do plano. A gente percebe que com o envelhecimento, naturalmente vai aparecendo uma dor aqui, uma dor em outro local, acaba se procurando mais o médico, aparecem problemas como hipertensão arterial, diabetes, e tudo isso necessita de um acompanhamento maior. Então, à medida que tu vai utilizando mais, na hora de se fazer o cálculo, como o Vitor falou, o cálculo é feito em cima da massa de pessoas. E isso está estratificado por faixa etária. Então, a criança tende a usar um pouco mais, o adulto jovem menos, e à medida que vai se envelhecendo, é natural o uso maior. Por isso que o plano de saúde do idoso acaba sendo um pouco mais caro do que a média geral. E complementando também, o sistema de saúde suplementar, ele é mutualista. E diferente da previdência privada, que é uma conta para cada pessoa. Porque é muito normal, todo mundo que está ouvindo esse programa, dizer o seguinte: eu nunca usei plano de saúde e agora que eu preciso, eu tenho que pagar mais caro, que eu tenho que usar. Mas não é uma conta individual feita para cada CPF, para cada CNPJ que entra num operador de plano de saúde, esse dinheirinho fica numa conta corrente esperando para ser utilizado. É um sistema mutualista. Aquele mês que você não utilizou o plano de saúde, alguém utilizou. E o seu dinheiro da mensalidade foi utilizado para pagar aquela mensalidade ou aquela utilização daquele outro beneficiário. É um sistema mutualista. É importante falar isso, porque as pessoas ficam com bastante dúvidas. Eu escuto muito esse discurso, às vezes, no hospital. Que as pessoas, mas sempre pagou muito e agora que precisa de tal coisa. Não que não tem, porque geralmente tem, mas eles às vezes querem até mais do que o plano de fato tem contratado ou oferece, né? Então a gente, assim, como o Dr. Carlos comentou, assim, é claro, com a idade é fator de risco para muitas questões, né? Então eu acredito que a gente tem um comportamento das doenças, de prevenção de doenças, a gente enfatiza muito isso dentro ali da Unimed,
acaba reduzindo essas complicações, essas comorbidades no futuro. A gente, quando traz esse episódio, acho que a gente tem que deixar claro que não é que não quer que ele use o plano de saúde, muito pelo contrário, a gente quer que use com consciência. Porque quando a gente avalia a nossa carteira hoje, a gente tem um grupo que gasta bastante, sim, né? Mas a gente também tem um grupo de que não gasta nada. E às vezes eu me preocupo mais com esse grupo que não gasta nada, porque de repente, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer, do que com esse grupo que gasta bastante, enfim, que já está no controle ali, né? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Até para explicar para quem está assistindo, assim, sobre não é que a gente não quer que use o plano, enfim. Rafaela, assim, ó, nós médicos na faculdade, nós somos ensinados, vamos dizer assim, a tratar a doença. Uhum. Então, o paciente adoece, a gente trata. Pelo menos 20 e poucos anos atrás, as cadeiras de prevenção e promoção à saúde eram uma carga horária muito reduzida. Uhum. Então, nós não somos ensinados a prevenir e promover saúde. E talvez esse seja a grande virada do sistema de saúde suplementar. Ao invés de tratar a doença, nós vamos começar a promover a saúde. Uhum. E mantendo os nossos beneficiários mais saudáveis por mais tempo, eles vão adoecer menos e a sinistralidade será menor. Então, a prevenção e promoção, a meu ver, é a grande virada para a redução da sinistralidade e redução dos valores dos planos de saúde, né? E enquanto negócio, se o Dr. Carlos permite o complemento, trazendo essa visão médica para a questão de negócio, as pessoas estão e irão viver cada vez mais. A vida ela é cada vez mais longeva, né? Graças à medicina, graças aos bons hábitos que a gente tem em relação a uma década, 2 décadas passadas, né? Mas pelos avanços tecnológicos da medicina principalmente. Novas drogas, novos medicamentos, enfim. O nosso objetivo enquanto gestão, é claro, é dar o suporte e continuar sendo tratar também quem precisa de acesso à saúde, mas é garantir uma jornada para quem nasce hoje, já estar sobre um guarda-chuva e sobre um espectro, principalmente através de dados e informações que a gente possa ter da saúde da pessoa, mas já alocar ou poder estabelecer para ela um plano de fato de saúde, para que ela tenha e utilize a cooperativa, a operadora de plano de saúde, de forma ativa pela operadora, sendo procurada pela operadora para lembrar ela se ela está tendo alimentação correta, se ela está com os seus índices glicêmicos adequados, se ela está com uma pressão arterial dentro dos padrões para ela, enfim, e de alguma forma preditiva, chamá-la também, se a gente identificar por meio da operadora de plano de saúde que algo está saindo dos conformes, mas que isso não fique na mão da pessoa, para que ela possa, ou para que ela tenha a jornada de saúde que ela entenda ser correta. Nós somos gestores de saúde e a gente pode ajudar de fato a pessoa a viver bem durante o maior tempo de período possível. Vou aproveitar então o gancho para fazer até uma propaganda aqui dos nossos episódios do podcast, porque acho que eu já comentei, o outro, para quem assiste, eu sou diretora técnica dessa parte de prevenção e promoção à saúde. Como experiência própria, isso faz o quê? 2 anos e pouquinho, né? Quando vocês começaram, acho que é isso. Faz ano retrasado, eu fiz uma pós, acho que a gente já conversou um pouco de geriatria. E eu lembro que numa das primeiras aulas, a professora mostrava, 2 tipos de idosos. Uns super saudáveis e uns bem debilitados, fazendo hemodiálise, alguns, assim, que estavam no aparelho, outros com, assim, sem condições até muito de se locomover. E perguntava qual vocês acham que é a diferença de idade entre os 2 grupos ou entre as 2 pessoas. E era a mesma idade. E daí o que a gente passava a se perguntar depois disso, assim, o que aquelas pessoas fizeram para chegar lá numa condição de vida melhor, ou terem esse aspecto melhor, até para aproveitar a vida, porque a gente trabalha tanto, na hora que vai se aposentar, às vezes tem uns que não conseguem aproveitar por essas condições, né? E vendo isso, e vivendo agora mais dessa parte de prevenção, promoção, eu vi que com a informação que eu tive e começar a estudar mais isso, até para a gente aplicar nos nossos programas, eu fui mudando comportamentos na minha vida, de alimentação, de atividade física, tento influenciar as pessoas que estão ao meu redor, vocês sabem. Sim.
E eu acho que a ideia do podcast aqui, quando a gente traz esses temas, é bastante dentro dessa questão da carteira, de trazer informação para o usuário de que é importante, de que eles devam fazer isso porque o impacto no longo prazo vai ser melhor tanto para eles como pessoas e também para o bolso, que é que vocês estão colocando, né? Vai ficar mais barato, de repente, daqui a pouco, pagar o plano de saúde. É claro que a gente fala de um grupo, mas se a gente vai pegando a maioria, a média também vai reduzindo do valor. Enfim, isso consegue ser aplicado diferente, né? Sim, dentro disso que tu falou, Rafa, eu procuro fazer bastante atividade física dentro da minha rotina e às vezes eu vou sair para correr, tá chovendo, sair para fazer atividade física, tá um dia frio. Meus filhos perguntam, pô, mas tu vai sair, tá chovendo? E eu sempre falo pro meu filho mais velho que assim, que o melhor plano de previdência privada que eu posso fazer é cuidar da minha saúde. Então manter hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física e prevenção e promoção. É isso que vai me manter ativo por mais tempo, vai me permitir ter uma qualidade de vida melhor e, como a gente está falando, no final, com uma sinistralidade menor, um menor custo com o plano de saúde. Porque assim, eu que vivo muito, já fiz terapia intensiva de formação e trabalho muito na clínica do hospital. Chega uma hora que não tem dinheiro que faça diferença. Que a diferença no final é muito mais a quantidade de músculo que tu acumulou ao longo da vida, porque a gente vai perdendo naturalmente, mas a hora que tem uma doença precisa mais ainda, a quantidade de controle das comorbidades, que também tem um impacto menor. Então, acho que esse é um tema importante, até para deixar mesmo a gente falando do plano, né? Aproveitando então todos esses assuntos, quais as doenças que mais são onerosas para o plano de saúde hoje? Quando a gente analisa a nossa carteira, acho que falando da nossa carteira especificamente, né? Olha, Rafaela, assim, principalmente aquilo que usa medicação e órtese e prótese. Então, a gente passa por oncologia, sem dúvida nenhuma, acaba sendo o que mais onera, porque a gente vê a quantidade de medicamentos quimioterápicos cada vez sendo desenvolvidos e cada vez mais caros, porque usam mais tecnologia. Órteses e próteses, então, doenças ortopédicas, né, ortopedia, acabam sendo os principais ali no custo assistencial. Mas tem muito a ver com o uso de medicação e o uso de órtese e prótese. Não, pode. Trazendo isso até para a linha do mutualismo, que a gente estava falando, por exemplo, um tratamento oncológico, um tratamento de câncer, o custo médio de um tratamento de câncer, de um beneficiário, ele, quando a gente faz, tem várias complexidades de câncer, são vários tipos de tratamentos oncológicos que são de pulmão, de mama, que é o mais recorrente. Quando a gente fala câncer de mama, ele é muito recorrente na nossa carteira, na nossa região. Isso preocupa demais, né, enquanto gestão de saúde, pelo valor, mas pelo impacto que isso traz nas pessoas. Mas a gente tem um custo aí que normalmente ultrapassa a casa dos R$100 mil ano de um paciente identificado com câncer. Uma pessoa só, né? De uma pessoa só. E uma pessoa só, ela vai pagar 10 mil, 15 mil de mensalidade de plano de saúde ano. Então a gente está tirando, neste caso, por exemplo, R$85 mil de outras pessoas para custear esta, né? E esse é um exemplo do mutualismo. Mas a gente tem, por exemplo, o câncer com uma incidência cada vez maior. Esse é um fato que nos preocupa. Outro desafio. Outro desafio. A incidência é maior, são drogas mais novas, drogas mais caras, medicamentos mais caros, né? A gente tem uma atualização constante do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que também tem não só procedimentos, tem medicamentos também, incluindo novas drogas, incluindo novos medicamentos que oneram cada vez mais também essa regra do mutualismo. Ou seja, oneram também as pessoas que não estão utilizando uma droga oncológica, mas estão ajudando a custear de outra pessoa que está usando. Até por isso que essas campanhas de prevenção, tudo é ideal que, assim, que a maior parte da população vá adquirindo. Então, a gente falou de prevenção de uma forma, assim, de prevenir para vir a ter doenças, mas a gente sabe que, eventualmente, isso é inerente à vontade, ao comportamento da pessoa, até questão genética, enfim, outros fatores. E a gente tem alguns programas ali dentro da Unimed que é relacionado ao diagnóstico precoce,
de doenças, por exemplo, o câncer de mama, que a gente vê muito por aqui, né? A gente tem esse programa da saúde da mulher, que dá mamografia para mulheres acima de 40 anos sem coparticipação, tira essa coparticipação para que elas façam, para que incentive, né? E eu vou aproveitar que o Dr. Carlos está aqui, que é radiologista, para perguntar um pouco, como é que vocês veem, hoje tem essa população que tem, digamos assim, teria esse acesso a esse exame sem pagar nada para prevenção, mas ainda assim é muito grande o número de mulheres jovens que chegam com câncer mais avançado, que fazem um diagnóstico num câncer mais avançado? Sim, apesar de todas as campanhas que são feitas, não só dentro da Unimed Blumenau, mas falando agora da mídia de uma forma geral, ainda é muito baixo. Para ter uma ideia, tu falou da campanha da mamografia, que acima de 40 anos não se cobra com participação, ela atinge somente 30% mais ou menos das mulheres da nossa carteira que deveriam estar fazendo mamografia anualmente para diagnóstico de câncer precoce. E por que isso é importante? Falando de custo da operadora, porque quanto mais precoce, mais simples é o tratamento, melhor para a paciente e menor o custo do tratamento no final. Mais chance de cura, e né? A chance de cura é muito maior. Então, tem todos os aspectos de qualidade de vida, de custo e da saúde da população como uma forma geral, né? É complicado. A gente tem esses programas ali dentro da Unimed, acho que as pessoas podem procurar, né? Quem tem acima de 40 anos, mulheres, enfim. E não só isso, tem os outros programas também. Eu já vi comentários de pacientes que eles falam às vezes, eu não vou no pronto-socorro da Unimed Blumenau porque lá o médico não pede muito exame. E eu queria trazer esse assunto aqui porque, assim, eu, como usuária da Unimed, nunca ouvi falar assim, não peça exame, não existe isso, acho que a gente tem que colocar para as pessoas. Mas o que a gente, claro, incentiva é que se estude, enfim, que peçam exames com consciência por todo esse contexto que a gente falou até agora, né? Então, isso é dentro do que... E isso faz parte, acho, do que a gente conversa muito aqui sobre o bom uso do plano de saúde, né? Tanto do cooperado, que cooperados são os médicos, são sócios ali da Unimed, né? E os beneficiários, que é o paciente que usa, que procura, digamos, os atendimentos. Aproveitando isso, eu queria que vocês comentassem, então, quais são as orientações para que tenha esse uso mais adequado, ou melhor uso do plano de saúde? Vamos lá. Se a gente for lembrar, quando eu estava no final da faculdade de medicina lá em Florianópolis, o diagnóstico de apendicite era feito clinicamente. O paciente vinha com as queixas, o cirurgião fazia o exame físico, o máximo ele fazia um hemograma, então diagnosticava apendicite e operava. Hoje em dia, até como tu falou, né, no sentido de se defender de eventual judicialização, acaba operando e não era apendicite, ele acaba se solicitando muitos exames que às vezes são desnecessários. Então o diagnóstico fica mais caro. Nós estamos falando sobre custo de plano de saúde, sobre sinistralidade. Os exames, quando eles são feitos de forma desnecessária, é que tornam caro o sistema como um todo. Então, você foi no pronto atendimento, o médico lhe atendeu bem, fez um bom exame físico, analisou, confia, não precisa fazer outros exames. O médico que está ali, ele sabe quais são os exames que precisa fazer para chegar naquele diagnóstico e quando que você precisa fazer. Né? Mas, claro, a gente também entende o lado do paciente. O paciente chega no momento com uma dor ou com um sintoma agudo, ele está no momento fragilizado, ele precisa ser acolhido, precisa ser atendido. Mas também precisa do entendimento que isso aqui, os exames desnecessários e os exames mal feitos, às vezes podem até conduzir para um caminho de diagnóstico diferente do correto do paciente. A gente vê isso na prática, né, Rafa? Eu acho que também é uma questão dentro disso, a doença tem um tempo de evolução. Eventualmente, quando eu pego e vou no pronto-socorro bem no início da doença, principalmente de infecções, por exemplo, virais, ou até quando viral é muito parecido. Então, às vezes, o médico não faz exame ou ele não consegue dar um diagnóstico tipo assertivo, que uma coisa é eu olhar agora e falar, olha, ainda não dá para dizer o que é, vamos observar, precisamos de mais 48 horas, precisamos de mais 24 horas, precisamos de mais um tempo até que a doença, digamos, se abra, assim, se esclareça um pouco mais.
Porque às vezes a gente olhar para trás, depois que já fez diagnóstico, já tá tudo certo, já evoluiu a doença, é muito mais fácil. Até para quem vai julgar depois, tipo, como é que o médico não viu? Mas é que às vezes no início é difícil mesmo, né? E doutora Rafaela, doutor Carlos, eu aqui sou não médico, né, nessa conversa, mas existe um fator dos 10 anos para cá que eu faço. Eu não deveria fazer, mas eu faço. Mas eu vou no Google antes de ir em qualquer médico. Uhum. E eu tenho as minhas hipóteses, eu tenho a minha linha de conduta, eu tenho a minha linha terapêutica, a minha linha de diagnóstico. Tenho uma filha pequena, eu vou para o Google para pesquisar o que ela tem. Então, quando eu chego num médico, seja num pronto atendimento, ou num clínico, ou num especialista, eu quero discutir caso com ele. Mas é caso da minha cabeça, né? Então, a gente tem esse fator também de 10 anos para cá, que é a criticidade, é a mídia, é o que a pessoa lê antes. E o primeiro fator do médico, eu vejo, não sei se essa é a realidade de vocês, mas vocês têm que muitas vezes discutir caso com o paciente e tirar do paciente os pré-julgamentos que ele já fez sobre algo, né? Não sei se isso é uma interpretação minha só, mas eu faço isso. Eu acho que isso é um desafio hoje que a gente tem na medicina, porque realmente as pessoas têm muito mais acesso à informação. Então, é claro, como médico a gente tem que estar mais informado e estar mais... Porque a gente tem informações de tudo que é jeito, né? Em qualquer área, na medicina também. Então, existem bons médicos, sim, que estudam, outros que às vezes são mais um merchan do que estudar. Enfim, mas com isso a gente tem que estar mais preparado para esse tipo de paciente que busca na rede social, tudo. E... Claro, eu acho que às vezes com a falta de tempo, com a correria, por exemplo, teve agora períodos de superlotação no pronto atendimento. Às vezes a gente não consegue dar o tempo que o paciente precisa para explicar que, olha, como eu falei, é só o início, volta daqui... E até porque o paciente não tem muito tempo, ele não quer voltar daqui a pouco, ele quer resolver agora. Então, esse paciente que veio com mais informação, com mais dúvida, às vezes precisaria de um tempo maior do médico para esclarecer... E também tá difícil, os dois lados, botar numa balança fica complicado. E lembre-se que além de tudo isso, além de conhecedores, enfim, a gente é ansioso também, a gente quer que seja resolvido logo. Isso. Então é um desafio. Então, mas ainda assim, dentro dessa questão ali do bom uso do plano, eu acho que claro, com consciência, né, entender que às vezes não é que a gente não quer que use o plano, né, a gente quer que use, mas que use com consciência, tanto para o cooperado, que vai pedir os exames, quanto para o beneficiário, que vai executar. Até porque vai ser mais barato para o beneficiário se ele fizer o que realmente precisa. Acho que para cuidar com essa falta de... Eu acho que as pessoas se enganam muito. Às vezes, elas com essa falta de segurança de estar tudo bem. Por exemplo, vejo pacientes, às vezes, que são acima do peso ou obesidade. A gente sabe que é um fator de risco muito importante. Tanto para doenças ortopédicas, quanto para hipertensão, infarto, AVC, a gente fala muito em vários episódios. E às vezes a pessoa vai lá, faz um examezinho ou outro, esses aqui tá tudo certo, e não consegue entender que ainda assim existe coisa a ser feita para melhorar e para ser melhor. Não, tá tudo bem, posso continuar bebendo minha cerveja que eu bebi, o exame tava tudo certo, comendo sem fim. Então é complicado essas questões hoje em dia, né? Experiência própria. Sim. A gente tava, agora há pouco o Victor falou do Google, falou de paciente indo na internet. É importante lembrar e sempre ter em mente que a internet tem muita informação boa, muita informação correta, mas também tem muita informação errada, muita informação falsa. Por quê? Porque o sensacionalismo vende, então a tragédia vende. Então, às vezes você vai procurar uma informação, se você não conhece a fonte, desconfie. Porque aquilo ali pode te levar como paciente a pensar em coisas mais graves, coisas mais sérias, e você chega às vezes pro seu médico com informações erradas, e aquilo ali às vezes pode até te sugestionar não, eu estou com tal doença, eu estou com tal enfermidade, e aí caminha para aquilo de exame desnecessário, toda uma linha de tratamento, ou pelo menos de diagnóstico, de investigação desnecessária, que acabou sendo influenciada por uma informação errada, por um site que não tem fundamento científico nenhum. E quanta doença a gente vê surgindo, quanta complicação o paciente vê surgindo por exames que nem precisavam ter sido feitos, ou intervenções que nem precisavam ter acontecido. Exatamente. É complicado hoje em dia.
Eu sei que outra coisa que também a gente enfatiza nos episódios é que hoje a gente tem, na medicina, infelizmente, mas também como todas as outras áreas, pessoas e médicos, até às vezes com CRM sim, mas que fazem uma medicina que não é preconizada, enfim. Acho que uma questão que os pacientes podem buscar para ver se confiam ou não no médico. Claro, tem o boca a boca, às vezes, de informação com outra colega, mas também entrar no site da sociedade do CRM, ver se esse paciente tem o RQE da especialidade que ele diz que tem, ou que tem a formação que ele diz que tem. Porque às vezes, assim, eu sou, enfim, não vou nem citar nada de especialidade especificamente, mas se diz uma coisa que não é, tem um comportamento desse de pedir um monte de exame, de dar um monte de remédio, um monte de medicação. E cada vez que a gente intervém, a gente também pode estar fazendo mal ao invés de fazer bem. Então, acho que é importante colocar isso para quem está assistindo, porque não é fácil, né? Então, agora que a gente estava falando um pouquinho sobre o bom uso do plano, o que a Unimed tem feito para tentar, digamos, ajudar ou melhorar essa sinistralidade, todo esse contexto de gasto, assim, como estrutura? Um dos grandes problemas que a gente tem, Rafael, assim, são as informações desencontradas do paciente. Às vezes o paciente ele consulta com um cardiologista, dali a um mês ele consulta com um gastroenterologista, consulta depois com um pneumologista, e os especialistas, os profissionais, dependem sempre da informação que o paciente leva até eles. E acaba ficando uma jornada desencontrada às vezes, né? Então, um dos investimentos que a cooperativa vem fazendo muito forte é no sentido de centralizar as informações. Então, imagina que bom para o paciente e para o tratamento dele, se ao chegar no cardiologista, o cardiologista já tiver as informações, já tiver acesso, claro, de acordo com a LGPD, previamente autorizado pelo paciente, concordado pelo médico que o atendeu antes. Se o médico cardiologista já tiver acesso às doenças que o paciente tem, aos medicamentos que ele toma, aos exames que ele já realizou, isso evita investigações desnecessárias, evita exames desnecessários, melhora a qualidade do tratamento no paciente. É por isso que a cooperativa vem investindo e vem informando muito sobre o RES. O RES é o Registro Eletrônico de Saúde, é um repositório eletrônico que centraliza e canaliza todas as informações do histórico do paciente em todos os serviços de saúde que a gente quiser, né? Sonho. Desde que o serviço de saúde também queira, né, compartilhar estes dados, com toda a segurança que existe da Lei Geral de Proteção de Dados, mas numa visão de futuro também, trazendo o amanhã, né, para dentro, visão de sonho, é utilizar a inteligência artificial nisso, de alguma forma. Inteligência médica aplicada de forma artificial dentro destas informações, que a gente possa, de forma preditiva, contactar as pessoas que terão hipótese de incidência de um câncer, hipótese de incidência de um problema futuro. Com base no passado, a gente vai ensinar essa inteligência artificial a pensar e poder fazer uma linha de jornada de atendimento ao nosso beneficiário. É lógico que ela tem uma visão de custo, de reduzir exames sendo solicitados em duplicidade, desnecessários, exames que foram esquecidos em algum lugar, estão numa gaveta, ou que perdi a senha do laboratório, não consigo mais fazer o exame, tem que repetir o exame. Então isso alimenta nessa central única de dados e além disso a gente pode também, numa visão de amanhã, aplicar a inteligência artificial para poder auxiliar as pessoas de forma preditiva. Eu acho que isso é um sonho, assim, ali dentro do CEPAS, que é o Centro de Atenção e Promoção à Saúde, a gente acaba buscando alguns usuários, a gente já tem o BI, que é nosso, como é que chama? É banco de dados, enfim. Inteligência. Isso. Mas ainda é muito manual, eu acho que com esse futuro vai ser ótimo. Da minha visão dentro do hospital, que recebo pacientes que vêm para internar, principalmente idosos, muitos assim, eles estão com um cuidador, que nunca ficaram com o paciente, não sabe que remédio o paciente usa, não sabe quando fez a última vez o exame. A maior parte não tem a senha do laboratório e muitas vezes nem lembra que laboratório fez. Então é isso, o que acontece? A gente pede de novo os exames, às vezes exames que poderiam já ter visto, um que fez recente e já solucionado. Às vezes a gente acaba tendo que faz uma hipótese diagnóstica, começa a pensar em uma linha de raciocínio, daqui a pouco vem 2 dias depois, não, doutora, mas ele estava usando tal remédio, que era aquele que a gente seria o primeiro a pensar que seria a causa do que o paciente de fato tem. Então, eu torço para que as pessoas aceitem, que as pessoas liberem esses dados dentro do LGPD, dentro com a lei, claro, da LGPD, enfim, porque eu acho que vai ser muito bom pro
o sistema como um todo. Então, por último, para terminar, eu quero trazer uma questão que não é muito a ver com o plano de saúde, mas a gente tem visto muita pergunta relacionada a isso. Quando eu vou no grupo de mães, elas perguntam das crianças, enfim. Como é que vai ficar o Hospital Santa Catarina depois que ele foi adquirido pela Unimed Blumenau? Vamos lá, Rafa, assim, eu vou partir de um ponto de vista mais filosófico, depois o Vitor pode complementar. A Unimed Blumenau é uma cooperativa de trabalho médico. Então, a função dela é gerar trabalho médico. Como é que ela faz isso? Vendendo plano de saúde. E quem compra plano de saúde lá na ponta? O beneficiário. E o beneficiário só vai usar o plano de saúde se ele estiver feliz com o plano de saúde. Uhum. Então, qual é o foco da Unimed Blumenau? O beneficiário, o paciente. Então, ao adquirir o Hospital Santa Catarina, o foco continua sendo a qualidade no atendimento ao paciente. Porque o paciente tem que estar feliz não só com o hospital, mas com o plano de saúde que ele tem. Porque se ele estiver feliz com o plano de saúde, a Unimed consegue continuar operando o plano de saúde e gerando trabalho médico. Então, está na essência da Unimed Blumenau atender bem ao paciente lá na ponta. Então, a aquisição do Hospital Santa Catarina faz todo sentido. E aos pacientes que perguntam ou que têm dúvidas, podem ficar muito tranquilos, porque o objetivo é manter a qualidade e melhorar a assistência. O Hospital Santa Catarina ele vem a fazer parte agora da nossa rede assistencial como um todo, tanto com as clínicas que nós temos, os médicos que atendem, o nosso laboratório próprio, o Centro de Promoção e Prevenção à Saúde, o nosso PA da Vila Nova e agora o Hospital Santa Catarina. E passa por nós o quê? Não somente manter a qualidade, mas melhorar o atendimento. Então, está previsto mais sala cirúrgica no Hospital Santa Catarina, estão previstos investimentos no Hospital Santa Catarina para melhorar o atendimento e para lá na ponta a gente ter o paciente bem atendido. Acho que, complementando o Dr. Carlos, o contexto filosófico, né? Ele já foi para a prática também, mas assim, quando as pessoas estão vendo este programa, ouvindo, muitos já foram atendidos no Hospital Santa Catarina desde o início da nossa gestão. Uhum. Nada mudou. Uhum. Nada mudará. A qualidade preconizada, os padrões de atendimento, os padrões de excelência do Hospital Santa Catarina serão mantidos e o nosso objetivo sempre é elevar. Mas a gente vai fazer isso como? Ampliação de estrutura, tem previsão de ampliação de estrutura do Hospital Santa Catarina, mais investimentos em tecnologia. A gente precisa trazer equipamentos que são utilizados de ponta no Brasil para dentro de Blumenau, para dentro do Hospital Santa Catarina especificamente, e que a gente possa complementar a jornada do paciente de forma integrada em todos os nossos serviços, seja pelo Hospital Dia, que a gente tem dentro do shopping, Neumarkt, seja pelo pronto atendimento da Vila Nova, com retaguarda hospitalar, pelo serviço de urgência e emergência, pelas ambulâncias que a gente tem, Centro de Promoção e Atenção à Saúde, pelo Laboratório Unimed, enfim. Atenção domiciliar. Atenção domiciliar, porque a gente tem uma visão integral do beneficiário, do paciente, quando precisar de um serviço de saúde, mas sob gestão efetiva da Unimed Blumenau, gerando também acesso e oportunidade de trabalho para todos os médicos da cooperativa. Nós somos uma cooperativa de trabalho médico que tem como função gerar trabalho médico, né? Garantir o trabalho médico para este público. Então, por meio do hospital, a gente também oferta mais possibilidade de trabalho médico e de acesso a todos os médicos da cooperativa. Então, a gente vai encerrando aqui mais esse episódio. Eu acho que ficou muito interessante. Se as pessoas tiverem dúvidas, eu quero que elas mandem, que a gente pode acabar respondendo em outro momento, né? Mas eu queria saber se vocês têm algum recado a mais para deixar para quem está assistindo. Bom, eu acho que o principal recado é continue cuidando da sua saúde. Continue fazendo atividade física, tendo bons hábitos de saúde. E se no momento você adoecer, a Unimed vai estar ali para cuidar de você. E falando de prevenção, e falando do repositório eletrônico de saúde, no aplicativo você pode dar o aceite e participar dessa iniciativa da Unimed de centralização dos dados, que no futuro vai ser muito importante para nos ajudar na prevenção e promoção da sua saúde. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre plano de saúde, sobre reajustes, sobre preço, como que isso é formado.
e tentar dirimir essas dúvidas que as pessoas vão tendo no dia a dia. Não é um preço barato, com certeza é um dos maiores valores do orçamento familiar, plano de saúde, e reforçar o convite do Dr. Carlos de acessar o aplicativo da Unimed, dar o aceite no Registro Eletrônico de Saúde, no RES, ficar atento nas campanhas que a Unimed Blumenau faz nas suas redes sociais. A gente faz muita campanha de promoção à saúde, de incentivo às unidades de laboratório da Unimed, enfim, dos programas que a gente tem de medicina preventiva. E é lógico que o nosso interesse nisso, que o beneficiário participe, é que ele possa ter uma jornada de saúde melhor, mas também ter uma linha de custo mais eficiente, que com certeza vai ajudar no bolso do beneficiário também no longo prazo. Obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço por vocês terem vindo. Acho que esse tema foi de grande relevância. Queria agradecer para quem assiste. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Sigam a Unimed Blumenau e acompanhem nossos episódios no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima.